Olá! A temperatura de Boyle é uma temperatura no qual as propriedades do gás real coincidem com as do gás ideal em baixas pressões. Aqui, mais uma vez, nós temos o gráfico do fator de compressibilidade pela pressão. Aqui nesse tracejado, nós temos o gás ideal. E temos aqui isotermas para 3 temperaturas. Uma temperatura mais baixa, uma temperatura intermediária e uma temperatura mais elevada. Agora a pergunta é, em quais das 3 temperaturas a gente observa que o gás real está se aproximando mais do gás ideal? Em temperaturas mais elevadas. Então, por exemplo, se eu estou no laboratório e quero simular um gás ideal trabalhando com uma temperatura, em qual temperatura que eu devo trabalhar? Temperaturas mais elevadas, intermediárias ou em temperaturas mais baixas? Em temperaturas mais elevadas. Então, para encontrar qual é a temperatura de Boyle para determinado gás, eu tenho que encontrar a primeira derivada entre o fator de compressibilidade e a pressão e igualar a zero. Por quê? Vamos observar aqui, a curva roxa. A curva roxa, quando em pressão baixa, ela está quase em cima da linha tracejada. Então, o coeficiente angular dela está próximo a quê? A zero. E a pressão? A pressão está tendendo a zero também. Então, se eu quero saber a temperatura de Boyle para um gás ideal, eu vou usar o fator de compressibilidade igual a este que está aqui, que eu já demonstrei para vocês, proveniente da equação de Van der Waals, e vou derivar ΔZ, ΔP e igualar a zero. Então, fazendo isso, eu chego nessa equação aqui. Agora, eu tenho que igualar esse P aqui a zero, ficando com esta equação aqui, 1 sobre RT, que multiplica B, menos A sobre RT. Então, nesse caso aqui, o coeficiente angular será nulo somente se B for igual a A dividido por RT. Então, B vai ser igual a A sobre RT e, consequentemente, essa temperatura, que eu vou chamar de temperatura de Boyle, vai ser igual a A dividido por RB. Então, a temperatura de Boyle é calculada a partir das constantes de Van der Waals e da constante do gás ideal. Lembrando, essa temperatura de Boyle é a temperatura de Boyle baseada na equação de Van der Waals. Se utilizarmos outra equação para um gás real, essa temperatura aqui vai ser diferente. Vimos que as coordenadas críticas são propriedades que caracterizam cada gás. Então, para melhorar essa problemática de tantos dados obtidos, tantos dados para serem tratados, foi criado o princípio dos estados correspondentes, onde se usaria uma escala relativa de grandeza com base numa grandeza que já tivesse um caráter fundamental. Então, haveria uma pressão relativa, um volume relativo e uma temperatura relativa. Cada um desses iria relacionar uma grandeza fundamental com a grandeza crítica. Então, por exemplo, a pressão relativa seria igual à pressão fundamental dividido pela pressão crítica. Com isso, esperava-se que gases confinados no mesmo volume reduzido, na mesma temperatura reduzida, tivessem
a mesma pressão reduzida. E isso podemos observar nesse gráfico aqui de fator de compressibilidade pela pressão reduzida. Cada uma dessas curvas é uma temperatura reduzida. Então, podemos observar que essas isotermas plotadas em termos das variáveis reduzidas levam às mesmas curvas, quaisquer que sejam os gases. A equação de Van der Waals elucida em parte o princípio. Se nós pegarmos P, V e T e substituirmos aqui na equação de Van der Waals, chegaremos a esta nova relação. Sabendo a pressão crítica, a temperatura crítica e o volume crítico, e substituindo também os três nessa mesma equação, nós vamos chegar a esta nova equação que diz que a pressão reduzida vai ser igual a 8 vezes a temperatura reduzida, dividido por 3 vezes o volume molar reduzido menos 1, menos 3 dividido pelo volume molar reduzido ao quadrado. A lei das pressões parciais de Dalton diz que, a uma dada temperatura, a pressão exercida por uma mistura gasosa será igual à soma das pressões parciais de cada gás que compõe essa mistura. Então, a pressão total será igual à pressão do primeiro gás, no caso aqui hidrogênio, mais a pressão parcial do segundo gás, no caso aqui o hélio. Mas o que é a pressão parcial de um gás ideal? A pressão parcial de um gás ideal em uma mistura será a pressão que cada gás exerceria se ocupasse sozinho todo o volume da mistura. Então, por exemplo, a pressão parcial que o hidrogênio vai estar exercendo dentro dessa mistura é igual à pressão que ele exerceria se estivesse sozinho aqui dentro. Então, pressão total é igual à pressão de um gás mais a pressão do outro gás. E o que vai ser a pressão de cada um desses gases? A pressão do gás vai ser igual à quantidade de matéria desse gás vezes o R, que é a constante dos gases, temperatura, dividido pelo volume. Então, isso vai valer para o gás 1, que é o hidrogênio, e para o gás 2, que é o hélio. Então, a pressão total, quando a gente mistura os dois gases, vai ser a pressão P1, N1RT dividido por V, mais a pressão P2, N2RT dividido por V. Então, essa é a lei de Dalton. Como temperatura e volume são iguais, então eu posso escrever que a pressão total é igual à somatória da quantidade de matéria envolvida, quantidade de matéria gasosa, vezes RT dividido por V. Aqui nós estamos falando de quantidade de matéria ou quantidade de mols. Então, a gente consegue usar a fração molar para estar relacionando a quantidade de matéria. Então, a fração molar, que eu vou chamar aqui no caso de X1, referente ao gás 1, vai ser igual à quantidade de matéria de hidrogênio dividido pela quantidade total de hidrogênio mais de hélio. Substituindo N1 mais N2 aqui nessa equação, nós vamos chegar nesta nova equação aqui. Pressão total vai ser igual a N1 dividido por X1 vezes RT sobre V. Mas agora, vamos observar essa área aqui em azul. O que é N1RT dividido por V? Olha aqui, ó, N1RT sobre V. É a pressão parcial do gás 1, ou no caso aqui o hidrogênio. Então, ó, a pressão parcial que um gás exerce numa mistura vai ser igual à fração molar desse gás, ou seja, a concentração desse gás na mistura, multiplicado pela pressão total. Então, se eu tenho isso para o gás 1, eu também tenho para o gás 2. A respeito da densidade dos gases ideais,
Nós já sabemos que a equação de um gás ideal é dada por essa fórmula. Mas vamos observar este termo aqui, massa dividido pelo volume. O que lembra? Densidade. Então, a gente pode escrever que densidade vai ser igual a pressão multiplicado pela massa molar do gás, dividido pela constante dos gases, vezes a temperatura. Agora, se a gente quer relacionar a densidade de dois gases, então, a densidade relativa vai ser igual a densidade do gás 1 dividido pela densidade do gás 2. Então, a densidade relativa vai ser igual à relação entre as massas molares dos dois gases. A densidade relativa serve, por exemplo, para elaborar o sistema de ventilação de espaços confinados. Aqui, por exemplo, neste primeiro caso, o gás é menos denso que o ar. Então, ele vai ser acumulado junto ao teto, né, desse espaço aqui. Então, um dos arranjos mais comuns é instalar um sistema de exaustão o mais próximo possível desse gás. Neste caso aqui é na parte superior do espaço e a parte de entrada de ar fresco ficaria aqui embaixo, na parte mais baixa. Nessa outra situação aqui, o gás ele é mais denso que o ar, então ele vai ficar depositado no fundo do espaço confinado. Então, é preferencial instale o sistema de exaustão ou de ventilação na parte mais baixa do espaço, deixando o ar fresco entrar pela a parte mais alta do espaço. A pressão atmosférica é a pressão que o ar exerce à superfície da Terra. E pressão é uma força aplicada a uma determinada área. Ela sofre variações conforme as altitudes e as condições de temperatura do ar. Então, se o Theo foi à Praia de Santos, ele vai experimentar uma força sobre ele causada pela pressão atmosférica. E essa pressão, ao nível do mar, será igual a 1 atmosfera ou 760 milímetros de mercúrio. Se ele retornar para a capital, observamos no desenho que a coluna de ar sobre ele será menor que a em Santos. Então, na capital, a pressão atmosférica vai ser menor. E se o Theo for para o Chile? A pressão atmosférica será menor ainda. Vamos transferir agora a ideia que nós vimos do garotinho, a ideia anterior, para esse sistema aqui, onde nessa região eu vou considerar uma altura H, nessa outra aqui eu vou considerar uma altura H mais DH, nessa área aqui eu vou considerar uma pressão sendo exercida, uma pressão P, e nessa outra área aqui em cima eu vou considerar uma pressão exercida, sendo ela igual a P mais dP. Essa primeira pressão aqui, que eu chamei de P, ela será igual a massa vezes a aceleração da gravidade, dividido por essa área aqui, que é a área A. A massa de ar sobre esta área, ok? Agora, a pressão exercida sobre esta outra área aqui, ó, vai ser igual ao quê? A massa de ar sobre esta área vezes a aceleração da gravidade dividido por essa área. A massa de ar que será aplicada sobre essa área aqui de cima vai ser igual a massa de ar aplicado sobre esta menos a massa de ar contida nesse espaço aqui. Então, eu posso escrever dessa maneira aqui. A pressão sobre essa área mais esta pressão aqui vai ser igual a massa de ar total menos a massa de ar referente a essa partezinha aqui,
que multiplica a aceleração da gravidade e divide pela área. Então, mg dividido por A mais dp será igual a m menos dm, que multiplica por g, dividido por A. Eu vou passar, então, esse termo aqui para o lado de cá e vou chegar nesta relação. mg dividido por A é positivo. Esse aqui é negativo, então eles vão se cancelar. Então, eu vou ter que dp vai ser igual a gdm dividido por A. Mas o que é a pressão? Pressão é força sobre área. E o que é a força? Massa vezes a gravidade, dividido aqui agora, né, pelo A. E o que é massa? Massa, densidade vezes o volume. E o que vai ser volume por área? Vai ser igual à altura. Então, eu vou chegar que pressão é igual a densidade vezes a altura vezes a aceleração da gravidade. Substituindo, eu vou chegar que dp vai ser igual a menos a aceleração da gravidade dm dividido por A, que vai ser igual a menos densidade, aceleração da gravidade, dh, diferencial da altura. Como a gente sabe, densidade para os gases ideais é igual a pressão vezes a massa molar dividido por RT. Então, vou substituir a densidade aqui nesta equação. E vamos chegar a esta nova equação aqui, que eu já estou integrando. Aqui a pressão, integrando de uma pressão P0 a P, e a altura de uma altura 0 até uma altura qualquer h. Quando eu integro, eu chego nessa nova equação aqui, que é a equação referente à lei de distribuição barométrica, onde eu tenho a relação entre as pressões com as alturas. Usando esta equação, nós podemos estimar a composição atmosférica em diferentes alturas. Mesmo sabendo que a atmosfera não é isotérmica e que não está também, né, em equilíbrio, essas estimativas, utilizando esta equação, não são tão ruins assim.